Com a permissão da nossa magnífica reitora, professora Sandra de Almeida, eu declaro aberta esta solenidade informal, mas muito significativa. Alguns anos atrás, a bibliotecária da faculdade, Andréia, que é sentada ali no fundo quietinho, me falou a respeito deste quadro e me disse que nós deveríamos trazer este quadro para a Faculdade de Direito, pelo significado que ele tinha. Eu disse a ela que achava muito pouco provável que isso ocorresse, porque eu sei que havia muitas solicitações, muitas reivindicações, mas mesmo assim eu ia pedir à nossa professora Sandra, nossa reitora, a vinda do quadro. E ela, atendendo o nosso pedido, o pedido da Faculdade de Direito, esse quadro está aqui. Ele é muito significativo porque ele representa a criação da universidade e representa principalmente a união dos institutos que formam a universidade. Por isso, a primeira palavra tem que ser de agradecimento ao reitorado pela concessão do quadro nas paredes da nossa faculdade, onde a universidade começou. Depois eu vou falar sobre isso. Então, assim, eu convido imediatamente a senhora Júlia Giovanni, diretora do Espaço Acervo Artístico da UFMG, para falar sobre o quadro. Os senhores vão me permitir que eu não faça a nominação das imensas autoridades, da grande quantidade de autoridades que estão presentes aqui, porque seria quase impossível. Eu apenas gostaria de destacar a presença do diretor da Faculdade de Engenharia, o professor Cícero Stalin, que também se encontra representado neste quadro, a professora Amanda, diretora da Faculdade de Medicina, que também se encontra representada neste quadro. Então, por favor, doutor. Bom dia a todos os presentes, bom dia, doutores, professor Fernando Becarelli, professor Hermes, obrigada pelo convite. Queria aqui falar em nome do acervo artístico da universidade. Nós acompanhamos aqui a transferência do quadro da biblioteca. Na verdade, antes ele estava na reitoria e foi transferido em 2007 para a biblioteca. Ele, em 2007, passou por um incidente que ele foi vandalizado por um aluno e, em 2008, ele foi solicitado pela Casa Fiat de Cultura para uma exposição. Então, ele passou por uma restauração lá no SECOR, que é um órgão da Escola de Belas Artes e é o Centro de Conservação e Restauração. Então, ele passou por uma restauração que foi uma restauração, na verdade, do suporte, e essa restauração foi financiada pela Casa Fiat de Cultura e ficou em exposição. Depois esse quadro retornou para a universidade, ele ia ser exposto novamente na reitoria, houve esse pedido, a gente atendeu, com muito prazer, a gente acha que ficou realmente muito bem instalado, com muito orgulho, e a gente viu a felicidade do professor. E no dia da instalação, todo mundo que passava aqui estava muito contente com essa novidade aqui na escola, em comemoração também aos 95 anos, e a gente achou muito pertinente. Queria agradecer também toda a equipe, ao Sérgio que acompanhou, foi um trabalho muito bonito, a gente está muito contente. A professora Ana Parissé também, que faz parte do Espaço Acervo Artístico, não pôde estar presente, mas manda também todos os cumprimentos dela nessa ação. Queria falar um pouquinho aqui, gente, bem brevemente, sobre o trabalho do Espaço Acervo Artístico da Universidade, contar um pouquinho para vocês. Vou pedir permissão para ler, bem rapidinho. Em seus 95 anos de existência, o UFMG reuniu um importante e numeroso patrimônio artístico com aproximadamente 1.700 obras, objetos, pinturas, gravuras, esculturas, fotografias, entre outros, que datam do século XVI ao século XXI. O projeto Memória, Acervo e Arte realizou um levantamento desse patrimônio entre os anos de 2009 e 2010 e identificou inicialmente 3 grandes coleções e um expressivo número
de obras avulsas que foram adquiridas através de doações, aquisições, premiações em salões e projetos. Esse acervo é resultante, portanto, de um colecionamento multifacetado, fruto, sobretudo, da compreensão da universidade como lugar de produção de conhecimento e de salvaguarda dos acervos a ela destinados. Parte desse acervo, especialmente das coleções Amigas da Cultura e Brasiliana, encontra-se condicionado a uma reserva técnica, que no momento passa por uma reforma e adaptação para em breve ser inaugurada a visitação pública. Uma notícia super quentinha é que hoje a gente está instalando lá no prédio da biblioteca, que é o espaço do acervo artístico, né? A gente tem um espaço lá que futuramente poderemos receber vocês para essa visitação desse acervo. A gente está instalando mobiliário, os trainéis, que é onde as obras vão ficar condicionadas, e futuramente vocês vão poder fazer essa visitação para observar, né, as obras lá em loco. Então, hoje a gente está implementando e possivelmente, né, acreditamos que até o final do ano esse espaço vai ser inaugurado para visitação. As demais obras estão distribuídas pelas 34 unidades da UFMG, nos campos Pampulha e Saúde, nas unidades do Centro de Belo Horizonte, nos jardins e espaços externos, bem como outras universidades, como Tiradentes e Diamantino. A Diretoria de Ação Cultural ADAC, criada em 2002, assumiu, em 2015, a gestão do acervo artístico da UFMG, instituindo a Coordenadoria de Acervos Artísticos e o Conselho Consultivo do Setor Acervo Artístico, desenvolvendo ações de salvaguarda e comunicação do acervo e se empenhando em implementar uma política para esse importante patrimônio artístico e universitário. Dentre as ações realizadas nos últimos anos, é importante destacarmos o projeto Protocolos para a Documentação e Gestão de Acervo Artístico da UFMG, implementação de um sistema de informação e a instalação que está sendo consolidada do espaço Acervo Artístico UFMG. Agora, sobre a gestão da Pró-Reitoria de Cultura, o espaço Acervo Artístico da UFMG apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa. O acervo atende também aos pressupostos que regem a extensão universitária, o desenvolvimento de ações que ampliam sua ressonância na sociedade, como exposições, publicações e projetos educativos. Agora, falando só um pouquinho sobre o quadro para vocês, esse quadro foi feito por uma encomenda, em comemoração aos 25 anos da universidade. Ele foi feito por um artista chamado Gentil Garcês. Esse artista produziu diversas obras aqui para a universidade, um acervo muito grande, principalmente retratando diversos diretores das escolas de Direito, Medicina, Odontologia, vários professores, é um acervo muito grande, assim. Eu sou professora lá da Escola de Belas Artes, do curso de Conservação e Restauração. A gente já restaurou inúmeras obras, inúmeros retratos feitos por esse artista. Então a gente tem um conhecimento muito grande, assim, do trabalho dele, uma admiração muito grande por ele. Essa obra foi feita em 1952, é uma pintura a óleo sobre tela. Essa imagem, né, a gente não tem uma fotografia sobre a criação, né, da universidade, e ela foi feita pela imaginação dele. Então essa disposição, ela não é uma representação fidedigna, né, do momento dessa criação, dessa assinatura desse documento. Então essas são só algumas curiosidadezinhas assim, que eu queria contar para vocês. Queria dar parabéns pelo evento e deixo aqui meus cumprimentos. Muito bem. Eu vou falar um pouco sobre a criação da universidade. Como nós todos sabemos, a criação de uma universidade em Minas é um velho sonho de Inconfidentes. Sonhos de Inconfidentes é quase sinônimo de universidade. O presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, ao receber os congressistas que aprovaram o projeto de lei, confessou, abre aspas, quando enviei o projeto parecia-me que obedecia a uma das imposições da consciência mineira, fecha aspas. O governo Melo Viana
Em 1925 já havia tentado, sem sucesso, criar uma universidade. Eis que chega a década de 20. Belo Horizonte ia amadurecendo aos poucos, atingir a maioridade. Muitos dos jovens já haviam nascido aqui, estudaram em grupos criados no governo João Pinheiro, continuaram seus estudos no Colégio Arnaldo, no Ginásio Mineiro, no Ginásio Ângelo Mineiro, e também havia os seminários de Caraça, Diamantina e Mariana. Nos anos 20, ocorreram muitas modificações políticas e movimentos literários, especialmente os modernistas. No governo Melo Viana se valorizou muito a proteção ao patrimônio artístico de Minas. Em 1925, ainda no governo Melo Viana, surgiu o Conservatório Mineiro de Música, que mais tarde seria incorporado à própria universidade. Na política acontece algo decisivo para os destinos de Minas. Antônio Carlos é eleito presidente de Minas em 1926. Seu programa de candidato é modernizante, promete a realização de eleições com voto secreto, e cumpre, por sinal, harmonia entre os três poderes, compromisso com a educação em todos os níveis, reforma do sistema penitenciário. A criação de uma universidade é uma de suas promessas mais relevantes. Antônio Carlos tomou posse no dia 7 de setembro de 1926, aqui na Praça da República, onde funcionava o Congresso Mineiro. A respeito do governo de Antônio Carlos, é preciso fazer alguns registros. Foi o primeiro governante a abrir o Palácio da Liberdade para visitação pública, no qual eram frequentes as recepções e exposições. Na cidade surgiram muitos cafés, cinemas e foram realizados muitos saraus, quando também houve muito incentivo à prática de esportes. Também surgiram e se firmaram vários jornais. Aqui, em Belo Horizonte, só havia um jornal, o Minas Gerais, cujo poder só era comparado, segundo se dizia, ao Pravda e ao Observatório Romano. Para resolver esse problema, Antônio Carlos mandou dobrar os valores da propaganda no jornal oficial. Deste modo, os comerciantes e demais interessados passaram a publicar em jornais particulares, o que possibilitou o surgimento e fortalecimento de outros periódicos. Certa vez, ao ser criticado por um desses jornais, foi observado por um assessor que ele foi o responsável pelo crescimento desse veículo. Ele respondeu, abre aspas, os governantes sofrem as injustiças da imprensa, mas o povo sofre muito mais quando ela não existe, fecha aspas. Sobre ele, Paulo Pinheiro Chagas escreveu, abre aspas, alto, esbelto, sorridente, evocava um lorde do antigo estilo britânico. Tinha elegância inata no vestir, no trato, era um aristocrata na aparência e um democrata na filosofia. Seu pensamento político ia beber nas puras fontes do século XVIII. Vinha de uma fulgurante carreira, deputado, senador, secretário e ministro de Estado. Agora na presidência de Minas, com sua inteligência aguda e dissecante, tornava-se o alvo de todas as atenções. Fecha aspas. No Palácio da Liberdade, Antônio Carlos leva para o governo muitos jovens, quase todos saídos dessa faculdade. Abre o governo a representantes de outras camadas sociais, de outras áreas das ciências. Troca oligarquias por elites intelectuais. Efetua profunda reforma do ensino primário e normal, a cargo de Francisco Campos, assessorado por Mário Casassanta. Segundo o educador Hélio Menegali, a reforma Francisco Campos é considerado o mais importante movimento pedagógico realizado no Estado em todos os tempos. A este respeito, vejamos. Em 1926 havia 2.117 unidades de ensino primário. Em 1930, 5.926. O ensino secundário aumentou 200%. Belo Horizonte tinha, em 1926, 2 unidades de ensino normal. Em 1930, no final do governo Antônio Carlos, 21. Belo Horizonte já contava com 4 cursos superiores: Direito, Odontologia e Farmácia, de 1907, Medicina e Engenharia. A Faculdade de Odontologia foi o primeiro estabelecimento surgido em Belo Horizonte. As primeiras reuniões de instalação e matrícula ocorreram em 1907. O principal responsável foi o dentista Manuel Teixeira de Magalhães Benito, eleito diversas vezes secretário da faculdade. O primeiro diretor foi o professor João Ribeiro Viana,
mas quando da instalação da faculdade, o diretor foi o professor João Braulio Moinhos de Vilhena Júnior. Em 1916 foi criado o curso de farmácia e durante muito tempo funcionaram juntos. Em 1927, o diretor era o professor João Ladeira de Sena, que se encontra retratado no quadro. A faculdade de odontologia e farmácia funcionou em diversos locais da cidade. Por sua vez, a faculdade de medicina de 1911, talvez o principal responsável seja o professor Aurélio Pires. Filho de magistrado, morou em diversas cidades, foi para o Rio de Janeiro no final do século XIX estudar, não conseguiu ficar no Rio por problemas financeiros e por problemas de saúde, voltou para Ouro Preto e se formou em farmácia. E desde então, ele defendia a criação de uma faculdade de medicina aqui em Minas Gerais. É interessante observar que o professor Aurélio Pires, que fez discurso em 1892, quando a faculdade de Direito foi criada, em seu discurso, ele defende a criação de uma faculdade de medicina. O primeiro diretor foi o professor Cícero Ferreira, o primeiro médico de Belo Horizonte. Ele foi médico da Comissão Construtora de Belo Horizonte e foi professor aqui na Faculdade de Direito em 1904. Silviano Brandão, médico também, desde quando secretário de Estado de Afonso Pena, ele defendia a criação de uma faculdade de Direito. Quando ele foi presidente de Minas, que é o título que os governadores recebiam, se empenhou muito nisso. A febre amarela assustava muito dos jovens que pretendiam estudar medicina e não iam para o Rio por causa disso. E, interessantemente, muitos médicos vieram morar em Belo Horizonte por causa do clima e contribuíram para a criação da Faculdade de Medicina. Já existia a Santa Casa de Misericórdia, a Associação Médica de Minas Gerais, presidida por Cícero Ferreira e depois pelo professor Cornélio Vaz de Mello. Falta então a Faculdade de Engenharia. Seu primeiro diretor foi um advogado, que lecionava Direito Administrativo e Legislação das Terras, professor José Gonçalves de Souza. Segundo o artigo 1º do regulamento da Faculdade de Engenharia, está escrito: visa a Escola Livre de Engenharia de Belo Horizonte propagar no Estado de Minas Gerais uma completa educação técnica profissional, formando cidadãos que no mais alto grau se tornem úteis à pátria e à sociedade. Já existia em Belo Horizonte, então, a Sociedade Mineira de Agricultura, a Escola de Minas em Ouro Preto, de onde saíram quase todos os fundadores da Faculdade de Engenharia. Mas ainda faltava uma universidade. Antônio Carlos, cumprindo promessa de campanha, quando se comemorava o centenário da criação dos cursos de Direito, ele envia a lei, o projeto de lei ao Congresso Mineiro, propondo a criação da universidade, no dia 11 de agosto de 1927, dia em que houve a colação de grau aqui na faculdade, e foi o dia, inclusive, em que se formou a primeira mulher no curso de Direito, Maria de Lourdes Prata, a nossa Naná Prata. A tramitação foi rápida. O Congresso Mineiro, Senado e Câmara dos Deputados, que funcionavam aqui na Praça da República, rapidamente aprovou o projeto. É bom lembrar que em 1920 já existia a Universidade do Rio de Janeiro, mas existia no papel. A Universidade do Rio foi criada pela fusão de duas faculdades de Direito. Na verdade, ela foi criada para conceder o título de doutor honoris causa ao rei Alberto, que visitava o Brasil. Ela só passou a existir efetivamente nos anos 30. Ao contrário, a criação de uma universidade em Belo Horizonte provocou uma grande alegria. Eu posso citar um exemplo. Os senhores viram alguns jornais aqui que retratam, são os jornais da época. Então, tudo o que eu estou dizendo aqui estão retratados nos jornais para nos remeter àquela época. Os jovens partiam da Rua da Bahia com Afonso Pena, vale dizer o Bar do Ponto, onde eu ia dizer onde hoje é, onde era o Hotel Otto, hoje não sei o que é, um prédio. Subiram a Rua da Bahia com uma banda à frente, estudantes e populares a plenos pulmões gritavam vivas Antônio Carlos ao Congresso Mineiro. No Palácio da Liberdade estavam todos os secretários de Estado,
todos os diretores das unidades, representantes de associações literárias, membros da Academia Mineira de Letras, chefes de repartições, empresários, profissionais liberais, jornalistas, estudantes e muitos populares. Em nome dos estudantes, falou o estudante de medicina Pedro Nave. Em nome dos professores, falou Estevão Pinto. Antônio Carlos agradeceu. A lei foi sancionada exatamente um ano após sua posse, no dia 7 de setembro. O dia foi escolhido porque o presidente de Minas achava, melhor será dizer, sabia que a criação de uma universidade representava uma outra independência, a da mocidade mineira. O artigo 3º do regulamento da universidade estabelecia que os 4 institutos, vale dizer, odontologia e farmácia, que funcionavam juntos, engenharia, medicina e direito, se reunirão para criar a universidade, conservando a autonomia didática e administrativa que goza. Previa a incorporação de outros institutos. Foi o que ocorreu com o Conservatório de Música e a Faculdade de Arquitetura. Pela lei aprovada, a nomeação do reitor era de livre escolha do presidente. Portanto, qualquer pessoa poderia ser escolhida. O reitor só estava subordinado ao presidente para efeito de fiscalizar a aplicação das dotações orçamentárias. Para tudo o mais, o reitor só estava sujeito ao conselho universitário. O conselho universitário era formado pelos diretores e por 3 professores eleitos anualmente pela congregação de cada instituto. O regulamento, lei número 7.921, aliás, é um decreto de 22 de setembro de 1927, cuidava da criação, fins, patrimônio, reitoria, conselho universitário e secretaria. O primeiro reitor foi nomeado no dia 10 de setembro de 1927. A escolha recaiu sobre Francisco Mendes Pimentel, diretor da Faculdade de Direito e decano de todos os cursos, o que foi muito comemorado. Antônio Carlos e Francisco Mendes Pimentel eram amigos desde os tempos em que estudaram na Faculdade de Direito de São Paulo. Eram também contemporâneos de Estevão Pinto, Afrânio de Melo Franco, João Pinheiro, Rafael de Almeida Magalhães, Edmundo Lins, Afonso Arinos, entre outros. A respeito da escolha do reitor, o então presidente do Tribunal de Justiça, o professor de Processo Civil Rafael de Almeida Magalhães, publicou no Minas Gerais no dia 16 de novembro de 27. Abre aspas. Foi ele, Aldemares, quem projetou a lei constitucional da universidade e lhe escreveu as normas regulamentares, dando forma à vida objetiva da fundação. Ninguém, pois, mais habilitado do que ele para pôr em movimento o aparelho que constitui e para suprir as deficiências inevitáveis da organização legal com as regras latentes inspiradas pelo espírito da criação. Fecha aspas. Ninguém desconhecia as dificuldades que a empreitada universitária implicava. É o próprio reitor que confessa, abre aspas, chamado na qualidade de diretor mais antigo dos estabelecimentos de ensino de Belo Horizonte, a conferenciar com sua excelência sobre a resolução que tomara de fundar a Universidade Mineira, eu lhe opus francamente graves objeções à realização do cometimento, provindas todas da complexidade formidável do problema. Rebateu-as uma por uma o presidente. Há 1 século e meio, redarguiu sua excelência, pela boca oracular dos inconfidentes, Minas anseia pela sua emancipação cultural, e daí para cá a aspiração universitária persiste no espírito montanhense. O povo mineiro está decidido a fazer este sacrifício, em bem da coletividade nacional. As dificuldades só existem para serem vencidas. O mérito não está em colher o fruto, mas em plantar e em cuidar da árvore. A mentalidade dos dirigentes da política do Estado assegurará a continuidade de esforços, e daqui por diante não haverá programa de governo em Minas em que seja esquecido o problema universitário. Tenhamos a humildade de iniciar modestamente a construção, que só as gerações remotas poderão rematar. Fecha aspas. A exemplo do que ocorreu em 1892, muitas câmaras municipais aprovaram verbas destinadas à Universidade de Minas Gerais.
municípios de Raul Soares, Rio Casca, São Sebastião do Paraíso, Tiradentes, Bom Sucesso, Frutal, Lagoa Dourada, Dores da Boa Esperança, Palmira, Queluz, Rio Branco, Montes Claros, Vila Campestre, Vila Paraguaçu, Itajubá, Alvinópolis, Alto Rio Doce, Piuí, Mar de Espanha, Cáceres, São João del Rei, Caetê, Curvelo e Sabará. A posse de Francisco Mendes Pimentel ocorreu no dia 15 de novembro de 1927, na sala da congregação desta faculdade, salão que hoje leva seu nome. Antônio Carlos, ao abrir a sessão, falou sobre o significado para Minas Gerais e sobre suas esperanças de êxito na universidade e sua missão cultural. Foi Francisco Campos, na condição de secretário do interior, quem deu posse ao reitor em nome do governo. Nessa ocasião, me foi entregue um álbum com uma mensagem assinada por todos os professores de todos os institutos da Universidade de Minas. Em determinado trecho está escrito, abre aspas, que o legado da universidade, instituído pela Munificência de Antônio Carlos, seja por nós recebido em fideicomisso sagrado, sob a guarda do Supremo Diretor de que nos ufanamos, para conservá-lo vivo e frutuoso e transmiti-lo aumentado às gerações vindouras. Fecha aspas. Saudaram o empossado Tito Fulgêncio pela Faculdade de Direito, Aurélio Pires pela Faculdade de Ensino, Lúcio dos Santos pela Faculdade de Engenharia e Elias Andrade pela Faculdade de Odontologia e Farmácia. Em seu discurso, Mendes Pimentel assinalou: o problema político é todo inteiro da educação. Só ela é que nutrirá a gente brasileira de civismo, que proporcionará a autodeterminação da nacionalidade. E por isso entendo o presidente Mineiro lançar as bases de sua solução, arroteando largamente e profundamente e lançando a mãos abertas a sementeira cuja ceifa caberá às gerações futuras. Em outro trecho diz, abre aspas, aqui jamais terá entrada a intriga política, mas não haverá força capaz de estrangular o grito de protesto quando seja como for investir contra a consciência brasileira. E agradeceu dirigindo-se ao presidente, abre aspas, além do mais, Vossa Excelência me dá este ensejo novo de demonstrar aos que atribuem a heroísmo o meu alinhamento da política militante, que não é só nos cargos de representação popular que se pode servir desinteressadamente o país. Fecha aspas. Sobre a importância do cargo que assumia, declarou: Senhor Presidente, eu devo a Vossa Excelência a honra culminante da minha longa vida de obreiro obscuro a serviço de nossa pátria. E por mais que eu durasse, nenhuma outra teria o fulgor de que agora está passando. Fecha aspas. O presidente de Minas e criador da Universidade Mineira afirmou, aspas, ninguém nesta casa, desde o reitor ao primeirista de qualquer curso confederado, está iludido, acreditando que o Estado de Minas já possui uma universidade completa. Pelo contrário, todos sabemos e todos sentimos que a nós couberam a honra e o sacrifício de sermos modestos iniciadores da obra ingratíssima que só em tempo longo se aperfeiçoará. Fecha aspas. Sobre esse momento tão importante, permitam que traga dois depoimentos. O primeiro de um aluno da faculdade e o outro de um diplomata que se encontrava na cidade. Narra Pio Canedo, aspas. Presente a esse ato, pois iniciava então meu curso de Direito em Belo Horizonte, estou a vê-lo austero e paternal, ameno e respeitável, culto e modesto, obstinado no cumprimento do dever e compreensivo às razões do coração. Estou a vê-lo como seria de seu agrado, na reitoria de sua universidade. Por sua vez, o embaixador Raul Fernandes disse: este homem se abstém voluntariamente de qualquer participação na política partidária. Renunciou há muitos anos no mandato de deputado. Concentrou toda a sua atividade no exercício do magistério e da advocacia. Mas, nesses ofícios, põe virtudes tais que sua fama é imensa e sua posição é de um árbitro incontestável. O presidente do Estado e 4 secretários, o arcebispo, todo o magistério, os desembargadores da relação, os estudantes em número elevado,
e o Escola Social de Belo Horizonte eram, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, um resumo de todo o povo mineiro, consagrando a magistratura moral do Dr. Mendes Pimentel. Ainda em razão da criação da universidade, houve uma importante comemoração na Praça da Liberdade com a execução da Orquestra Sinfônica, tendo como regente Francisco Nunes e discurso do professor Diafrânio de Melo Franco. Passadas as solenidades, a Universidade de Minas Gerais começaria a dar seus primeiros passos. A primeira reunião do Conselho Universitário ocorreu no dia 24 de novembro. Aconteceu na sede provisória da reitoria, ou seja, aqui na Faculdade de Direito. O secretário era o advogado Camilo Mendes Pimentel, filho do reitor e também secretário da faculdade. Havia 5 comissões na universidade: ensino, orçamento, encontros, disciplina, revista e recursos. Para a Universidade Mendes Pimentel tinha muitos planos. Sonhava com um dia em que ela pudesse contar com professores que se dedicassem exclusivamente ao magistério sem nenhuma outra ocupação, fora da academia. São suas palavras, aspas. Com os meios materiais de que dispomos, ainda não é possível criar um professorado profissional, e sem ele o ensino não preencherá integralmente sua missão. Mal remunerados, não podemos viver do estipêndio do magistério. Somos professores nas horas vagas, sem tempo para desenvolver nossa cultura especializada e sem ensejo de contato com os alunos, a não ser nos instantes fugazes dos encontros de preleções de menos de 1 hora. Achava que era indispensável renovar profundamente os processos de ensino. Era crítico do método utilizado para ministrar as aulas. Defendia a maior participação dos alunos e a utilização de instrumentos didáticos que os incentivassem efetivamente a isso. Aspas. A aula não é um salão de conferências. O lente é o aluno mais experiente, que em contato seguido com os companheiros, mas mostra sugere os temas para as investigações científicas e os assiste e os acompanha na elaboração. Fecha aspas. Logo que a universidade começou a funcionar, surgiu o que, atendendo algo que ele havia proposto no seu discurso de posse, a ideia do Grêmio dos Amigos da Universidade, que era a associação de ex-alunos da universidade. Para criar essa associação, Mendes Pimentel convocou o médico e ex-goleiro do Atlético, Odilon Mendes, para se reunirem aqui na faculdade no dia 19 de dezembro de 27. E o primeiro presidente da associação dos amigos da universidade foi o bacharel João Luz Brandão. Um outro projeto executado pelo professor Mendes Pimentel ocorreu em 1929. Foi criada a Associação Universitária Mineira, sendo seu primeiro presidente o estudante Edgar Musso Pinheiro Guimarães. Era o órgão representativo de todos os estudantes, o que hoje corresponde ao diretor central dos estudantes. A Associação de Estudantes Mineiros tinha uma seção de assistência que indicava à reitoria os nomes dos alunos necessitados para que tivessem gratuidade nas unidades a que pertenciam. Essa associação teve destacado o papel na defesa dos interesses dos estudantes na vida da cidade. Existiu até 1931, quando a reforma Francisco Campos criou o diretor central dos estudantes. Um outro projeto de Mendes Pimentel era a criação de uma cidade universitária. Para tanto, no dia 18 de junho de 1928, o governo mineiro assinou um decreto desapropriando o quarteirão 45 da 6ª seção urbana da cidade para essa finalidade. Um outro projeto muito importante foi a criação do curso anexo, que funcionava como um curso preparatório para que os estudantes de segundo grau pudessem se preparar para fazer as provas para ingressar na universidade. Não é desconhecida as muitas dificuldades financeiras que a universidade recém-criada enfrentava. Para isso, no dia 24 de outubro de 27, o Conselho Universitário criou um fundo inalienável, pelo qual todos os professores, sem exceção, repassavam 5% dos seus vencimentos à universidade. E assim a universidade dava seus primeiros passos. No final do governo Antônio Carlos,
na última reunião do Conselho Universitário, realizada no dia 15 de agosto de 1930, foi proposta a concessão do título de doutor honoris causa ao criador da universidade. Segundo o artigo 5º, inciso 2 do regimento interno, a votação teria que ser secreta e para a concessão do título era necessária a totalidade dos votos, isto é, teria que haver unanimidade. Foi o que ocorreu. A Universidade de Minas Gerais concedeu a Antônio Carlos o merecido título em votação secreta e unânime. Com os anos 30 chegou a crise, a Revolução de 30, o conflito, chamado conflito de 18 de novembro de 1930, no qual houve uma morte aqui na sala da congregação. Por causa desses trágicos acontecimentos, Mendes Pimentel deixou sua faculdade, sua universidade em Minas Gerais. Mudou-se para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou a Minas. Francisco Mendes Pimentel deixou o reitorado de nossa universidade 3 anos depois de sua posse. Saiu como entrou, sem se dobrar, altivo, livre e independente, por não abrir mão da defesa da autonomia administrativa e acadêmica. Foi, como bem observado pelo professor Raul Machado Horta, o grande sacrificado da autonomia que ele pregou, ensinou e praticou. O novo reitor foi o professor Mário Casassanta. No dia 30 de dezembro de 1930, foi assinado por Getúlio Vargas e Francisco Campos a cassação da autonomia universitária. Houve um longo eclipse com a renúncia de Mendes Pimentel, mas, aos poucos, lentamente, retomando os projetos dos fundadores, a Universidade de Minas Gerais foi encontrando seu caminho e construindo sua história. Outros institutos foram surgindo, outros professores, servidores e alunos foram chegando e, com fé, acreditando na convivência pacífica, acreditando na pesquisa, ciência, respeito às diversidades, nossa Universidade Federal de Minas Gerais é hoje esta grande instituição da qual todos nós temos grande orgulho. Nunca será demais repetir o professor José Mário Rodrigues Vieira, na solenidade de comemoração dos 95 anos da universidade, quando disse, aspas, não há liberdade sem conhecimento, não há conhecimento pleno sem liberdade, portanto, a universidade é necessária à democracia. Fecha aspas. Nossas últimas palavras têm que ser também de agradecimento àqueles que plantaram a semente por primeira vez e nos ensinaram que a vida universitária é a permanente missão de plantar sementes e colher os frutos. Obrigado. Viva o UFMG. Vida longa ao UFMG. Obrigado. Bom dia, quase boa tarde a todos e todas. Uma grande satisfação estar aqui nessa casa que sempre me acolhe com tanto carinho e que eu me sinto tão bem representada como parte dessa enorme comunidade. Eu e o professor Alessandro somos muito gratos à Faculdade de Direito da nossa UFMG. E muito gratos também aos diretores que nos acompanham nessa jornada, nesse caminhar aí na gestão da nossa universidade. Então, começo cumprimentando o professor Hermes, nosso anfitrião aqui hoje, professora Mônica, também, que nos acompanha, e também os demais diretores, professor Cícero, professora Alamanda e Cristina, que estão aqui conosco, que também representam o berço da nossa universidade. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, nesse mês de setembro de 2022, quando nós comemoramos os 95 anos da nossa UFMG. Né? E é muito importante estar aqui e agora, nessa faculdade e neste momento. Né? O aqui é a Faculdade de Direito, onde tudo começou. Então, nada mais justo que este quadro, que celebra a nossa fundação, esteja de volta a esta casa, onde deveria sempre ter estado. Professor Hermes. Professor
professor Hermes, quando eu estive aqui, logo que eu assumi a reitoria, em 2018, ele falou que ia me fazer um pedido. Olha, é um pedido que eu vou fazer. Eu sei que a senhora não vai gostar, mas eu vou pedir assim mesmo. Não sei se o professor Hermes se lembra, nós estávamos aqui. Eu já tenho até um local para colocar o nosso quadro. E pediu muito, de maneira muito... Ele estava sem jeito de me pedir, de fazer um pedido desse, né, com relação a um quadro histórico da nossa fundação. E eu, na mesma hora, olhei para o lugar e falei assim, professor Hermes, de fato, esse quadro pertence justamente aqui, cabe direitinho nesse espaço, e foi um momento muito propício, porque nós estávamos, como mencionou a professora Júlia, criando o nosso acervo da nossa pró-reitoria de cultura, hoje é uma pró-reitoria, para nossa grande satisfação, formando justamente esse acervo da nossa UFMG, esse acervo artístico da nossa UFMG. E essa obra estava, como mencionou a professora Júlia, na biblioteca universitária. Então, imediatamente, nós começamos a fazer os estudos para atender a esse desejo do professor Hermes e da comunidade da Faculdade de Direito, assim entendemos, mas também que seria para nós um marco histórico. Então, nada mais importante do que estarmos aqui e agora, neste momento de comemoração dos 95 anos da nossa instituição, dos 130 anos da Faculdade de Direito. Como eu disse, aqui foi onde começou. A Faculdade de Direito começou antes da universidade, começou em Ouro Preto, veio para cá e aqui gestou aquilo que era a inspiração dos nossos inconfidentes e que à época não pôde ser concretizada, que é a existência de uma universidade em solo mineiro, longe das amarras da coroa portuguesa. Isso só veio se concretizar graças à inspiração do nosso primeiro reitor, Mendes Pimentel, e da Faculdade de Direito, que se moveu juntamente com as nossas outras fundadoras, que foi a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Escola de Engenharia, a de Odontologia e Farmácia juntos, para formar essa que é a nossa universidade e que hoje completa 95 anos. Então, para nós, esse é um momento muito especial. É um momento de resgatar a memória da nossa instituição e também pensar esse futuro, né? Esse é o momento presente que a gente faz justamente essa ligação. E a Adélia Prado dizia, o que a memória ama, fica eterno. Eu tenho certeza que esse quadro será muito bem acolhido nessa instituição que ama a memória da nossa instituição, que é também a memória de Minas Gerais. Eu gosto de dizer que nós somos uma universidade federal. No entanto, é a única federal que tem Minas em seu nome, porque ela foi uma concretude do desejo dos mineiros. E um desejo que, como mencionou o professor Hermes, se mistura com esse legado de liberdade. Eu tenho dito muito isso. A universidade representa essa liberdade, representa essa luta pela democracia que surgiu desde a época dos Inconfidentes e se concretizou nessa nossa instituição. Então, isso também faz parte da nossa história, da nossa Constituição. Esses anseios que eram parte da perspectiva que o nosso primeiro reitor tinha de universidade em terras mineiras, fanal de liberdade, era a palavra que ele usava, fanal de liberdade. Esse espaço longe de tiranias, esse espaço que é também, ao mesmo tempo, cioso dessa tradição e também sempre pensando na renovação. É o que diz o lema que está estampado no nosso brasão, Incipe Vita Nova. Uma vida nova se inicia, uma vida nova se infunde. Esse é o lema da nossa UFMG. E essa vida nova, ela só pode acontecer numa universidade, que é como a nossa universidade, uma universidade de relevância para nossas cidades, para o nosso estado, para o nosso país. E uma universidade de excelência que faz do seu papel central o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade e de ponta. E essa instituição nos enche de orgulho, essa universidade e essa Faculdade de Direito, cujo curso de pós-graduação foi recentemente alçado à nota 7, juntamente com vários outros. Então, mais uma vez, meus parabéns a essa instituição, mais velha do que a nossa própria UFMG, e que é o berço e a inspiração para essa instituição que nós amamos tanto.
e a nossa certeza de que esse quadro está no lugar onde sempre devia ter estado. Este espaço que é de liberdade, esse espaço que é de relevância para a nossa sociedade e esse espaço onde a memória jamais deixará de estar presente. Muito obrigada. Vida longa ao UFMG e à Faculdade de Direito. Ao encerrar, permitam que eu faça mais uma vez um agradecimento, especialmente aos servidores da faculdade, que tiveram um papel importantíssimo na concretude, e a professora, os servidores da universidade são um exemplo. É importante dizer isso. Tanto da reitoria, para deixar claro, o campus, como os nossos servidores. Trabalham com afinco, com dedicação, que torna possível o êxito da universidade. Eu já disse, é impossível fazer o registro de todas as autoridades presentes aqui. Muitíssimo obrigado. E depois nós vamos colocar a legenda com a história de cada um dos... Ali, como a Júlia bem disse, ali apenas há uma representação, porque todos os professores da universidade estavam presentes, um cabelinho. Muitíssimo obrigado, parabéns, venham sempre à faculdade, aqueles ex-alunos que estão sentados como alunos, né, professor Marcelo Leonardo, professor Edgar Murilo, venham sempre à faculdade. Muitíssimo obrigado, declaro encerrada a sessão com a permissão da reitora. Obrigado, parabéns.